Olá pessoal, estamos aqui então no podcast de Expressão Poética, o EP Podcast. Eu, Wagner, aqui é Ana Maria Barbosa Machado, a Aninha, e hoje nós estamos aqui com o nosso amigo, escritor, imortal da Academia Baurense de Letras, professor e tantas outras coisas, né? O nosso amigo José Reginaldo, e nós estamos... Furtado, né? José Reginaldo Furtado. E estamos aqui então hoje para conhecer mais o Reginaldo e para falar, conhecer ele por meio de uma obra. Essa é a sua obra mais recente, né, Reginaldo? Não, foi a última que eu lancei. Ah, certo, certo. Então essa é de 2024, né, pelo que eu estava vendo. 2024. Quando o carteiro chega, que notícias ele traz? É um romance. É um romance, ele fala sobre a falsa impressão que temos do controle da nossa vida. A gente acha que tem a vida sob controle, mas acreditado, né? O nosso livre-arbítrio vai até a página 12 só, né? Aí entra o destino, entra as coisas que estão além do nosso controle e do nosso conhecimento. Certo. O que te levou a escrever sobre este assunto? A maioria dos livros que eu escrevi, eu simplesmente acordei, sentei e falou, vou escrever. E começo a escrever. Não é planejado. Nenhum livro foi planejado. E quantos dias, qual foi o tempo que você levou para escrever? Esse foi assim, eu estava morando em Goiânia, e em 7 dias eu escrevi cerca de 150 páginas. Aí eu parei, não consegui mais escrever. Voltei para Bauru, durante 6 anos eu não consegui escrever, eu tentei, mas não consegui escrever uma página. Aí um dia, de terça para quarta-feira, eu sonhei com o final do livro. Aí quarta, quinta e sexta eu terminei de escrever o livro. Digamos assim que eu levei 10 dias para escrever o livro. Olha. Você começou, você estava em Goiânia? Eu estava morando em Goiânia. Ah, é. Então isso deve ter sido 2015? Foi 2015. Por aí. 2015. E daí do tempo que você começou até você acabar... Foram 6 anos. Ah, 6 anos. 6 anos. Eu não tentei, mas não, eu olhava para o livro assim, não surgia nada. Aí um dia eu sonhei com o final do livro, aí quarta, quinta e sexta eu terminei de escrever o livro. Ah, sim. Olha, o que você estava fazendo lá em Goiânia? Quando eu casei, eu fui para lá. Ah, tá. No meu segundo casamento, né, eu fui morar, minha esposa morava em Goiânia, eu fui para lá. Sim, Mas sim. fiquei lá só 2, 3 meses. Ah. Que aí fizemos as contas lá, entre continuar trabalhando lá e voltar para Bauru, que era funcionário do Estado. Eu estava licenciado por sem remuneração, né? Aí nós achamos melhor voltar para Bauru e eu continuar com a minha função no Estado do que arrumar outra coisa lá. Sim, entendi. Você já conhecia lá antes de ter ido? Não conhecia. Certo. Eu morei numa cidade do estado de Goiás. Não sei se você ouviu falar lá, que é Aragarças. Não. Só de nome, não conheço. De nome você já deve ter ouvido. Não, já ouvi já. Ali fica na divisa já com Mato Grosso. Não, principalmente o pessoal que eu conheço que viaja muito aí de caminhão, essas coisas, já ouvi falar muito dessa cidade, mas não conheço. Bom, e aí essa história desse livro é conduzida por um casal, né? São 2 advogados. Ela já vem de uma família rica e ele é de uma família pobre que, através do esforço dele, galgou, né, o espaço que ele conseguiu honestamente, trabalhando duro, né, mas ele vem de uma família pobre. Ela já era de uma família rica. Sim. Né, eles já estavam assim por vias de se aposentar, tudo tranquilo, vida formada, economicamente estável. Aí, de repente, vem tudo abaixo. É o Marcos e a Alana, isso? Isso. O que te levou a escrever assim, eu te pegar esse casal também? Foi por acaso? Não, é o que eu falo assim, eu não faço... Nenhum dos meus livros foi pré-elaborado. Eu simplesmente acordo, vou escrever. E começo a escrever. Aí vai saindo as coisas. Não que eu não tenha que parar, esse livro eu tive que pesquisar sobre muita coisa. A história se passa em São Paulo, eu não conheço São Paulo a esse ponto de escrever um livro sobre detalhes de alguns bairros lá. E por que eu tive São que Paulo? pesquisar. Acho que por conta do centro financeiro, como fala em dinheiro, falsas impressões, eu achei melhor para São Paulo. Mas aí eu tive que pesquisar sobre doenças, muitas peculiaridades do livro eu tive que pesquisar. Dá para notar, porque ali você explana algumas coisas sobre planos sociais do governo, sobre uma condição mesmo, né, como você falou, de saúde, tem ali também especificado, né?
Dá para notar que ali exigiu mesmo pesquisa, né? Não, tem. A maioria dos livros, que nem eu não tenho um aqui, mas tem um livro que eu escrevi, chama A Escravidão dos Desejos, que fala sobre meios de comunicação. Esse livro foi pré-pensado. Havia me esquecido desse livro. Porque na escola eu dava algumas informações para os alunos, eles sempre me perguntavam: professor, onde eu acho essa informação? Onde eu acho isso? Onde eu acho aquilo? Eu falei: cara, você vai ter que ler muito, não está num livro específico. Aí eu resolvi escrever um livro. Só que para escrever esse livro, eu li mais de 200 livros. Porque uma coisa você na aula lá, conversando com os alunos, a hora que você vai escrever, é complicado. Um assunto puxa outro. Eu vou falar sobre comunicação, a função das cores. Eu tive que pesquisar sobre o cérebro, como o cérebro funciona, como o nervo óptico funciona. Eu tive que estudar física, o comprimento de onda por causa das cores. Aí uma coisa puxa a outra. Aí você vai ler num livro, vai ler no outro, vai ler no outro, vai ler no outro. Eu li mais de 200 livros para escrever aquele lá. Esse é o da comunicação. É o da comunicação. E o romance? Qual que é a diferença do romance para os outros? Porque porque você o romance... inventou alguma coisa. Inventou o personagem. Então, mas é assim, eu não crescendo. Os 3 primeiros livros que eu escrevi foram de poesias. E assim, o primeiro meu de poesia foi a mesma coisa. Eu cheguei em casa de uma viagem, sentei, dei vontade de escrever, eu escrevi 180 poesias, uma atrás da outra. Né? Você fala como... Não me pergunte. Não é nada assim pré-elaborado. Simplesmente sai. Você vai falar psicografia? Eu não sei. Porque pode ter uma influenciação. Mas uma psicografia, acredito que não. Até porque o conteúdo de lá tem muito a ver comigo. É muito meu. Não é assim uma coisa que não faça parte do meu dia a dia. Não é um vocabulário que não faça parte do meu vocabulário. Então é tudo muito meu. É lógico, eu posso ter uma influenciação, sim, para as histórias que eu escrevo. Mas o que eu quero dizer, voltando à sua pergunta, é que é um crescendo. Eu fiz os livros de poesia, eu fiz uma crônica de viagem, que foi o Mistérios na Chapada. Sabe, o conteúdo, a qualidade de trabalho, ele vai mudando, ele vai melhorando, Sim, ele vai exigindo mais de mas você. eu digo assim, por exemplo, um romance, eu falo porque eu já tentei escrever história de ficção. Já escrevi quando eu era bem menina. Eu gostava, era tipo, para mim, eu até coloquei título, eram novelas literárias. Então eu colocava histórias de pessoas que não existiam, porque você está inventando uma personalidade, né? Quando você vai registrar memórias, por exemplo, não. Você tem que ser fiel a tudo que aconteceu, a maneira como a pessoa agiu. Mas, de repente, um romance, mesmo com o estudo e tal, a personalidade da pessoa, você cria. Como é que foi essa criação? Você pensava... Porque eu visualizo. Não pensava eu nada. visualizo a pessoa que eu estou escrevendo. Nada. Eu não pensava Eu nada. visualizo como que a pessoa é, a altura que a pessoa é, como que ela se veste. Nada. Eu não pensava nada. Não pensava nada. Sentei e comecei a escrever. Aí, conforme no transcorrer da história, puta, que nome que eu vou dar para ele? Vou dar tal nome. Mas por que tal nome? Aí você pensa, tá... Não, e a esposa dele? Ela vai fazer o quê? Aí você tem as minúcias da personagem, né? Sim, mas que eu pensei anteriormente, não. Elas foram surgindo de acordo com a história. E você roubou alguma coisa, por exemplo, sua para o personagem? Você deu alguma coisa sua para ele? Olha, tem algumas coisas que têm a ver comigo. Tem algumas coisas que têm a ver do meu dia a dia, do meu... Que foi assim, bem na... Aí depois minha esposa faleceu, bem na época que eu voltei para Bauru, passou um tempo, minha esposa faleceu. Então tem um pouco de mim nessa história toda. Não tem como, você acaba se deixando influenciar pelas circunstâncias. A gente se lembra da gente no que a gente está escrevendo, talvez? Não, algumas coisas, poucas coisas. Que nem aquela parte, no final da última frase do livro, vai estudar. Aquela é uma coisa bem minha. Isso você viu falando. Isso aqui é uma coisa bem minha, né? Vai estudar. Eu não sei, vai estudar que você vai descobrir, que você vai encontrar a resposta. A vida te oferece todas as respostas. Só que até para procurar, você tem que saber como perguntar, né? Senão você não vai encontrar a resposta. Mas nem no caso, assim, de dar a voz, porque a Alana tem uma voz, um jeito de falar, algumas características que a gente nota na personagem, né? O Marco já tem outra. E você é o escritor dos dois.
Você pensou nisso, assim, em como dar alguma característica específica para ela, na maneira dela pensar e falar? Eu tenho toda uma formação de teatro, né? Uhum. Nos anos 90 eu vivia quase que exclusivamente de teatro. Eu dei aula em várias escolas de Bauru, né, de teatro, como diretor teatral. Então tem aquela característica. Quando você lê uma peça de teatro, você já fica imaginando, pô, que característica o ator terá que ter para compor esse personagem, né? Então você já fica imaginando a voz dele, o cacuete, os trejeitos, você já imagina tudo. E para escrever a mesma coisa, você só se apropria de um conhecimento que eu já tinha, na verdade, né? Você se apropria e transfere para a literatura. Então o teatro te ajudou nisso, né? Tudo ajuda, né? A cultura, de uma maneira geral, ela abre tua vida, ela abre as portas para um monte de coisa, principalmente para a percepção, a sua percepção do mundo. Por isso que todo déspota, quando assume o poder, ele quer destruir a cultura e a educação, né? Porque são as áreas do conhecimento que te fazem pensar, né? Que obrigatoriamente você tem que mexer com a sua sensibilidade e com o seu conhecimento para você tentar entender o que se passa no mundo, né? E a maioria das pessoas não quer entender, porque é que nem inteligência, que vem do grego. Inteligência, traduzindo uma tradução grossa assim, seria a capacidade de resolver problemas. Então, as pessoas não querem problema, ninguém quer problema hoje. Então você vai mostrar para a pessoa uma realidade a qual vai tirá-la da zona de conforto, ela não quer saber, ela vai ficar brava com você. Pô, você está me tirando da minha zona de conforto. Eu não sabia disso. Agora que você é verdade, isso me incomodou. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Tem até um filme que eu usava na sala de aula falar sobre isso, chama Olhos de Serpente, com o Nicolas Cage. Acho que eu sei qual é. Que ele era um policial viciado em jogo, meio bebida, meio corrupto. Aí um amigão dele, que era chefe de segurança do senador, resumindo a história, matou o senador e uma moça viu. Uhum. E a moça chegou e falou para ele. E ele ficou muito bravo. Falou, mas você tinha que falar para mim. Ele é meu amigo, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. Você poderia ter falado para qualquer pessoa, mas você veio falar para mim. Puxa, e ele ficou muito revoltado. Falei, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. Ele realmente faz, né? Mas ele ficou muito bravo. Pô, eu estava aqui no meu sossego e agora eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí entra a consciência, né? Para quem ainda tem, né? Tem uma frase desse filme aí que me marcou. Acho que é o Gary Sinise, é o amigo dele, né? O ator lá que faz o contraponto. E ele disse para ele assim, pessoas como você não podem ficar sobre o holofote. Porque ele tinha, né? Ele tinha ali coisas, né, também que não eram lícitas, né? Mas ele ainda assim tomou, né? Como você falou, ficou sabendo e tomou a frente, né? Mas o que acontece com a maioria das pessoas hoje em dia. As pessoas fogem da responsabilidade. E eu notei que na capa, a capa você que bolou também? Foi. E você que fez também? Porque você também desenha, né? Desenho, mas não, quem faz isso daí é minha filha, ela tem uma empresa, eu tenho uma editora de livros. E minha filha tem a Persistéria. Por sinal, sexta-feira fez 5 anos, o aniversário de 5 anos. E minha filha tem uma empresa dela também, de marketing digital e design. E ela faz a diagramação dos livros para mim. Eu dou a ideia para ela e ela planifica a ideia. Aí eu só vou fazendo uma sintonia fina. O mundo aqui, faz isso, faz aqui. Eu tenho ideia, mas quem cria o desenho é ela. E a analogia do carteiro? Porque o carteiro, ele traz as cartas antigamente, né? O carteiro tem muito a ver com aquela pessoa do livro que a todo momento fica trazendo informações para ele. Sim, o Gabriel. O Gabriel. O Gabriel é meio que o anjo. Não sei, eu deixo para quem está lendo isso daí. Eu não vou falar que é anjo, que é demônio, não é nada. Pelo nome, né? Então, o Gabriel, quando o carteiro chega, que notícia ele traz? Que cada vez que ele encontra o Gabriel dá uma notícia diferente. Mas de repente muda, não é mais o Gabriel. Não sei. Você vai ter que ler para descobrir. Quem quiser descobrir vai ter que ler. O Gabriel vai mudando aos poucos. Ele vai se transformando. É o Chico Xavier que vivia falando, não importa o carteiro, o que importa é a mensagem. Exatamente. Que nem no caso aqui, eu não estou fixando no carteiro, não é o carteiro. Não importa quem seja o carteiro, o que importa é a mensagem que ele traz. Sim, mas eu digo, o que você fez aí foi uma analogia entre o título do livro e a mensagem que ele está trazendo. Não entendi. Porque o título não é
quando o carteiro chega, que notícias ele traz? Sim. Então, no caso, o carteiro, no caso, é quem traz as mensagens, Sim. né? Os personagens que surgem e vão trazendo as mensagens. No caso, é só para o Marcos que ele traz a mensagem? Não sei. Não, eu falo porque eu li, mas eu tenho uma memória péssima. Não sei, mas o que eu falo é eu sendo sincero, porque não é assim que eu não quero contar, porque a impressão é a minha impressão. A pessoa que está lendo, quando eu lancei o livro, várias pessoas fizeram algumas observações e cada uma viu coisas que nem eu mesmo tinha visto. Então, quando você pergunta, eu falo, eu não sei, porque a minha visão é a minha visão. A pessoa que está lendo pode ter uma completamente diferente da minha. Então, não sei. Para mim, é uma coisa, para você, para ele, para outra pessoa, pode ser outra completamente diferente. Eu já vi umas observações e falei, não tinha pensado sobre isso. Então, a mensagem vem, ela atinge as pessoas de maneira diferente, de acordo com a necessidade que cada um tem de ouvir aquilo ou não. Isso acontece nas poesias também, né? Sim. Você faz uma poesia que para você não tem nexo nenhum. Assim, você fez porque achou bacana. Já aconteceu comigo, uma vez eu estava no primeiro livro, eu fiz alguns exercícios de poesia concreta, eu achei muito banal, assim, eu mesmo não gostei muito, mas coloquei no livro, que a proposta era, o que sair, que eu escrever, vai para o livro, não vou fazer seleção. E daí teve pessoas que olharam aquilo lá, ficaram mais de meia hora falando aquele poema para mim. Cara, foi maravilhoso, essa percepção que você teve aqui olhando para o cara, uau! Nem eu sabia que era tudo isso. É por isso que eu falo, cada um tem uma percepção diferente, depende do suporte de conhecimento que você tem para poder analisar aquilo lá, do seu estado emocional, da sua percepção visual. Então é muito particular de cada um. Então por isso que eu não gosto da resposta, não, é isso. Não sei, cada um vê de um jeito. Eu notei que na capa tem uma gota vermelha. São detalhes pequenos. Que nem essa linha especificamente. Aqui, essa mão tem a ver com a manipulação. Sim. Com a questão da manipulação da vida, dos desejos e tudo. Essa onde tem a gota vermelha, que seria uma gota de sangue, essa linha passa sobre, aqui na mão, para quem é cartomante, aqui é a linha da vida. E ela tem 2 cortes, né? Se você, aqui não vai, é lógico, pelo vídeo não vai dar para ver. Mas olhando, ela tem 2 interrupções. Uma das interrupções é na linha e tem uma gota de sangue. Se você ler o livro, você vai entender qual foi a interrupção da vida que tem a ver com sangue. Sim, sim. Mas lá dentro tem uma gota azul. A água, a vida. Certo. Quer ver? Aqui, né? No caso aqui, no né? finalzinho, né? Na última página. É. Então, esse foi os detalhes que você colocou para ser feito, então. Esse daqui, né, que nem aqui o azul é a água, no Sim. caso vida, né? Tem toda uma simbologia por trás. E tudo que você coloca no livro, na capa, na ilustração, tudo isso tem que se conversar. Você não pode colocar só porque é lindo, porque é legalzinho, porque é bacana. Não, ele tem que conversar com a história, ele tem que fazer parte da história. Sim. E o ambiente corporativo, assim, também? Você já teve uma experiência com base nisso para ter descrito no livro? Ou também foi sem pensar? A maioria dos meus trabalhos sempre foi em indústria. Eu trabalhei muito pouco em comércio e nenhum escritório. Eu tenho fobia de lugar fechado. E eu não posso trabalhar em lugar fechado. Eu não aguento meia hora num lugar fechado. Não dá, não consigo. Aqui tá de boa para você. Não, tranquilo. Não, meu problema é com falta de ar. Eu tenho E uma vez eu fiz uma regressão para descobrir essa fobia minha do que era. E numa das minhas encarnações, acredito que na passada, eu era cozinheiro do navio, e o navio afundou e eu fiquei preso dentro do navio. Ah, é? Então não é o lugar fechado em si, mas a falta de ar. Sim. Começa a ficar abafado, que nem eu detesto verão. Eu não gosto de verão. Para mim, verão é um período muito complicado. Então esse ano foi bom para você aqui em Bauru, né? Não, para mim, Fez eu fiz frio assim, para mim é uma friozinho. maravilha. Uma vez eu fui embora, eu mudei para São José dos Campos só para fugir do calor. Por causa disso? Fiquei 2 anos lá. Muito bem. Então, o de São Paulo você conhece mais ou menos. E é uma das coisas que eu ia te perguntar, você já respondeu, né? Aí falando sobre a cidade de São Paulo também. É que eu você trabalhei em dirigiu Osasco pesquisa também. sua, né? Quando eu era mecânico, eu fui mecânico de manutenção, quando eu saí da ferrovia, eu fui trabalhar em São Paulo e eu morava em Osasco. Eu morava em Osasco, trabalhava em Barueri.
Então acompanhava um pouco aquela loucura, aquela correria. Eram 3 horas para eu ir, 3 horas e meia para voltar, todos os dias. Era uma loucura. Por isso que eu vim embora. Falei, não, eu não quero essa vida para mim. Eu passava 1/3 da minha vida dentro de ônibus. Falei, não, não quero. Ganhava muito bem, mas não quero. No caso aí do Marcos, um leve spoiler do livro, ele a princípio mora perto do trabalho. Isso é uma Ele mora vantagem perto do pra ele. trabalho, ganha bem, a vida sob controle, já falta pouco dentro do prognóstico que eles fizeram para a vida, que eles projetaram para ele, para o casal. Já estava chegando finalmente, eu só curti a vida. Aí, de repente, começou a mudar tudo. Aham, sim. E sobre a questão física, né? A questão de saúde da criança, a gente pode mencionar isso ou você acha que é muito spoiler? Não, pode mencionar, senão pode ser tranquilo. Não, que até acho que faz parte do enredo do livro, né? Não tira a graça de quem vai ler, não. Né? Não tira não. Tem uma condição eu ali acho de uma... que nada tira a graça, né? Eu acho que... Tem um personagem ali que tem a síndrome de Down, né? Isso. Então, para escrever esse personagem, quando eu morava em Goiânia, o cabeleireiro onde eu cortava o cabelo, ele tinha um filho com síndrome de Down. E eu conversava muito com ele sobre isso. Perguntava como era a relação dele com o filho, como que foi. Eu explorei muito essa experiência dele para passar para o livro. Porque eu não tenho nenhum filho, nenhum parente com síndrome de Down. Eu tenho autista na família, né? Com síndrome de Down, não, né? Mas eu quis conversar com pessoas que tinham essa experiência para mim procurar ser o mais fidedigno possível. As circunstâncias, as situações, ao comportamento da criança, até o comportamento dos pais diante da situação. Que nem no caso desse cabeleireiro, ele sempre gostou, sempre aceitou de boa. No caso da história, nem tanto, né? Então eu tive que pesquisar muito, insights de pais com filhos com síndrome de Down. Eu tive que ler bastante para traçar um perfil em relação à reação do Marcos a isso. Tem uma história em quadrinhos que o quadrinho se chama Não É Você Que Eu Esperava, algo assim, né? Que é o escritor, ele colocando honestamente ali como foi para ele, né, ter um filho com a síndrome de Down, né? E mostra aí todas as fases que ele passou, né, disso, né? Acho interessante também, me fez lembrar quando eu li. Agora, essa situação da síndrome de Down, o conhecimento e o conceito que a gente tem sobre essa condição mudou com o tempo, né? Antigamente era uma coisa, hoje é outra, né? A inclusão, tudo. Sim, a sociedade está evoluindo. Ela está não o suficiente, mas é um processo evolutivo. Tá assim, a evolução não dá saltos, né? A evolução do ser humano ela é muito lenta. Se nós partirmos do princípio, aí nós vamos entrar um pouquinho na questão da espiritualidade, né? Se você acredita que não há reencarnação, que a única vida que nós temos é essa, é tudo muito assustador. Fala, não vai, a coisa não caminha. Agora, você partir do princípio da imortalidade do espírito, o que é isso? O que é 100 anos diante da eternidade? Tem até uma frase legal do livro do Lobsang Rampa, que eu acho que é isso, acho que é do livro do Lobsang Rampa, que o garoto chega pro mestre, o que é a eternidade? Aí ele vira pro garoto, imagine, meu aluno, que a cada 100 anos uma pomba vem até o planeta, ela passa a asa no planeta e vai embora. Quando ela desgastar todo o planeta, aí começa a eternidade. Acho assim uma coisa fenomenal, porque não dá para fazer uma comparação física do que é a eternidade. É uma coisa, o nosso cérebro não consegue. Tem gente que acha que a Terra é plana até hoje, então daí dá para ver a dificuldade que é de conversar certos assuntos. Mas a questão é, desde quando você começou a escrever o livro até você concluir, demorou um tempo, como você falou, né? Levou alguns anos. Esse conceito já era assim na época ou você teve que readaptar ali para chegar? Não precisei mudar não. Você coloca ele de uma forma bem atualizada, assim, né? Não precisei atualizar, não. Não, foi tranquilo. Que bom. Eu lembro que, por exemplo, quando eu era criança, eu morava na altura da Rodrigues Alves e tinha um quarteirão lá que era cheio de criança. Então, uma das crianças tinha síndrome, mas eu não lembro da feição dela, porque parece que ela era tão excluída do próprio grupo das crianças que eu não fiquei com uma memória. E era uma criança da minha idade.
E eu lembro que a gente ouvia que os adultos falavam assim, e o fulaninho, ele não vai viver muito, porque o corpinho dele é doente, então ele não vai conseguir sobreviver muito. E era verdade mesmo. Há 50, 60 anos atrás, um portador de síndrome de Down, ele não tinha a vida como hoje se tem, porque, né, hoje assim, pode muita coisa. Antigamente não, dava qualquer tipo de doença na criança, a criança morria, mesmo. Não era só assim uma história dos adultos, era mesmo verdade. E eu tenho, né, na família de uma prima, ela teve um tio que faleceu com mais de 80 anos e era síndrome de Down. Então, quer dizer, mudou um pouco nesse sentido. O que mudou é a percepção que as pessoas têm, não só da síndrome de Down, mas todas as outras. Sim, Tá a tendo inclusão, a Paralimpíada lá na Índia, lá. O Brasil está o maior medalhista de a inclusão ouro de lá. tudo. A inclusão, as pessoas hoje praticam esporte, a qual são mais aceitas na sociedade, até por conta da própria evolução moral da sociedade. Mas, de repente, você pode olhar e falar, mas está um caos, mas tem tanta gente. Tem, aqui as pessoas más fazem mais barulhos. As pessoas boas costumam, assim, ela trabalha na surdina, não ficam fazendo aqui, não ficam fazendo estardalhaço do que fazem, né? Como diz, com a mão direita não vejo o que a esquerda faz, né? Você faz, mas não fica contando para ninguém que fez. Os maus, ao contrário, não, eles querem destaque, né? Aí você aparece, você vê mais, mas isso é uma realidade assim que está mudando aos poucos. Vai demorar um pouco ainda, né? Mais uns 1000 anos. A gente chega lá, né? Então, o Reginaldo, ele é uma pessoa muito positiva no sentido também de topar várias coisas que a gente propõe, né? E tanto é que eu trabalho em escola, né, Aninha? O Reginaldo sempre está indo também, né? Sempre está acompanhando. Esses dias mesmo, essa semana vocês foram, né? Foi sexta-feira? Foi semana passada, acho que foi sexta-feira. Nós fomos no Eu Caíque. achei bonitinho uma criancinha, ela fez os desenhos, né? Então, achou impressionante os 500 poemas que você já escreveu. Você não viu? Não, olha, para você ver, eu estava conversando com ela me perguntou, quantos poemas você já escreveu? Eu falei, olha, não tem ideia, mas com certeza mais de 500. E ficou nisso a conversa, eu não falei mais nada, não perguntou mais nada. E ela escreveu numa das cartinhas, ela falou assim, 500 poemas. Isso aí marcou para ela, né? Mas eu falei ali eu não lembro o que foi, acho que foi na mesma rodinha de turma que nós estávamos conversando lá sentado, que ela perguntou quantos livros eu escrevi. Eu não lembro qual foi o gancho para a conversa, que eu falei assim, eu conheço escritores famosíssimos que escreveram um livro durante toda a vida. Escreveram um livro e ficou famoso para a vida inteira. Então não é a quantidade, é quando você falar alguma coisa, fale com propriedade. Foi escrever só para dizer que você tem 40, 50 livros, tá? Juntou os 50 livros, o que esses 50 livros significam para a humanidade? Mudou alguma coisa? Vai ajudar a vida de alguém? Não, então você escreveu para quê? Só gastou tempo e papel. Não adianta nada. Mas certamente estando lá, escrito, registrado, uma hora pode alcançar alguém, né? Pode ser recente, pode ser que depois de décadas em algum sebo a pessoa encontre aquilo lá e toque ela, né? Eu tenho uma preocupação em ser útil. Tudo que eu faço, isso aí vai ser útil para alguém? Não, então não vou fazer. Porque não tem sentido. Eu já tenho mais passado do que futuro. E com o passar do tempo, você começa, eu falo por mim, tá? Você começa a se preocupar mais com coisas úteis, com coisas que possa ser revertido na melhoria da minha vida e das pessoas à minha volta. Porque não adianta nada eu melhorar e meu vizinho melhorar. Assim, gente feliz não dá trabalho para ninguém. Uma vez eu comprei uma moto que era meu sonho, eu precisei vendê-la, porque todos os bandidos estavam de olho. Tinha um ex-aluno meu que era do crime, chegou, professor, jogar réu pro senhor, hein? Fique esperto que a moçada já está de olho, hein? Aí eu peguei e vendi a moto. Era o que eu queria, mas eu vendi porque ia me dar problema. Se todo mundo tivesse, eu não teria problema. Então, gente feliz não tem tempo de encher o saco de ninguém. Então, quero que todo mundo fique feliz. O que eu puder fazer para ajudar as pessoas, eu vou fazer. É melhor para elas, melhor para mim e está tudo certo. Então, nesse sentido,
quando você vai à escola, você tem esse intuito também, Eu recarrego. Ó, sexta-feira lá na escola recarregou minhas energias. Nossa, eu saio de lá recarregado. Né? Porque é muita energia, a criançada é cheia de vida, cheia de energia, cheia de amor para dar. É um amor sincero, é um carinho sincero. Eles não estão interessados em nada de você, a não ser a sua presença ali. E como é que era o ser professor lá atrás? Assim, é muito conflituoso, porque você fica na luta entre o que você precisa fazer, entre o que você gostaria de fazer e o que a moçadinha vai deixar você fazer. E aí tem um problema, que não trabalhava com ensino médio, né? Com os manos. Aí é um exercício de negociação muito grande ali, que é complicado, é muito difícil. É tipo, eles olham para sua cara, hoje você não vai dar aula. É assim o nível da coisa. E aí, Mas eles falam abertamente? Falam. Eles não têm medo nem de polícia, filho. Vocês não têm ideia. Tem muita coisa que mudou para o lado negativo, né? Não, faz parte do processo. Assim, é uma geração que cresceu tendo tudo. Os pais deram toda a liberdade possível. E agora eles vão ter que... ventos calmos não fazem bons marinheiros. Nossa. Pessoas fortes tornam os dias tranquilos. Dias tranquilos tornam as pessoas fracas. As pessoas fracas começam a criar problemas que dificultam a vida. Aí as pessoas são obrigadas a se tornarem fortes novamente. E vai num ciclo. Essa geração é a turma do neném. Eles nem gostam de trabalhar, nem gostam de estudar. Estão aí solta pelo mundo. Mas o respeito pelo professor foi uma coisa, assim, ruim, eu acho. A falta do respeito. Mas isso não é uma culpa dos alunos, é uma culpa da própria sociedade, o governo principalmente. Se o teu patrão não te respeita, você acha que os demais vão te respeitar? Ninguém te respeita. Assim, nós vivemos numa sociedade capitalista. Assim, o respeito que você tem é pelo dinheiro que você ganha. Uma vez eu estava numa palestra, eu lembro que o palestrante perguntou aqui quem é advogado? Levantou a mão e falou, quem é médico? Tem algum professor aqui? Tem. Coitadinho, nossa. Ninguém te respeita. Porque você sofre, trabalha que nem um condenado, porque já não bastasse o trabalho, o estresse da sala de aula, você tem que preparar aulas, eu para corrigir provas de uma sala, era 3 horas e meia. Eu tinha 20 salas por semana. 20. E não tinha nenhuma sala com menos de 55 alunos na época. E é 3 horas e meia para corrigir cada uma. Eu tinha 20. Imagina o tempo que eu perdia corrigindo e preparando uma aula. Eu saí do Estado, após 27 anos do Estado, eu me exonerei. Sabe quanto eu recebi do Estado? De pagamento? R$700. Após 27 anos de trabalho. Ninguém chegou para mim e me deu um tapa. Valeu, obrigado. Não, é só um número. Sai um, entra outro e está tudo certo. Mas o professor em si, ele sempre ganhou pouco. Sempre ganhou pouco. Não ganhou pouco, não. Eu vejo isso. Não ganhou pouco, não. Nos anos 70, com 3 pagamentos, você comprava um carro zero. Tá. Não, mas você fala, Reginaldo, você fala num professor do seu gabarito. Você tem nível universitário. Eu falo de professores que eram professores do ensino básico, né? O atual fundamental. Então, eles não precisavam, eles tinham um curso até o magistério, eles se formavam professores, eles davam até o 4º ano, se eu não estou enganada, e eles ganhavam pouquíssimo. Mas aí a gente cai na meritocracia, né? Então, isso mas que é muito o chato, respeito que os alunos tinham por eles, isso que eu estou dizendo, é tudo a educação da sociedade. Mas a gente não vive de respeito. Eu tenho conta para pagar. Sim. Não dá para viver de Mas respeito. Agora não tem respeito e não tem... Eu estou falando uma coisa que está cada vez pior. Eu fui diretor do Sindicato dos Professores por 24 anos. Eu conheço até quantos passos tem da Paulista até a República. Eu sei até os buracos que tem na calçada lá. Eu tenho bala de borracha guardada em casa da greve de 2000 ainda. Tinha um professor que estava ao meu lado que ele perdeu a mão numa bomba. Assim, ele estava conversando comigo. Olhei para a mão dele explodida, o sangue esguichando, os dedos pendurados. Ele em choque, aí eu entrei em choque. É um caos. Ô Reginaldo, você falou aí sobre passado e futuro, de perspectivas, né? Mas você é um imortal.
como que é para você fazer parte da academia? Eu sou imortal aqui em Bauru. Saí de Bauru, lá em Pederneiras, eu posso morrer a qualquer momento. É, porque a academia é bauruense de Ela letras. só funciona em Bauru só. Você saiu de Bauru, você deixa de ser imortal. Como que é fazer parte da academia? Já quanto tempo você está na academia? Eu entrei lá em 2008, faz 18, 17 anos, 19, 17. A Aninha entrou em que época? Eu entrei em 2006. Eu já vou fazer 20 anos. Eu já sou Eu entrei em 2008. a mais idosa lá. Certo. Eu era Entrei lá. caçula, agora sou Eu entrei mais... lá, o presidente era o seu Munir Jalap. Ah, era o Munir. Não, o legal na época, assim, são pessoas mais experientes, têm toda uma trajetória de vida, principalmente na área da literatura. Você aprende muito. Sim. Você aprende muito. É assim, Munir que você tinha não uma pode base- viver, você não pode viver à sombra das pessoas. Sim. Você vai lá, pega o que tem de bom para você, que você consegue, e traz seu próprio caminho. Vai aprender E também com segue. elas, né? Isso serve para religião, serve para política, para todas as áreas. Você aprende o que tem para aprender ali e continua caminhando. O Munir mesmo tinha uma bagagem de teatro também muito grande. Tinha teatro, ele fez teatro, ele já tinha de todo, até a declamação tinha todo aquele perfil de teatro, né? É. Para que servem as mãos. Isso, Que era o inesquecível, carro-chefe né? dele. Puxa, a gente que presenciou essa encenação várias vezes, né? Eu acho que se tivesse tido uma já teria ficado marcado, né? Mas a gente teve o privilégio de ver várias vezes ele declamar o poema das mãos, porque era muito pedido, né? Não era. As mãos de Maria Antonieta, ao receber o beijo de Mirabeau, salvou o trono da França e apagou a auréola do famoso revolucionário. Múcio Cévalo queimou a mão que por engano não matou Porcena. Foi com as mãos que Jesus amparou Maria Madalena. Com as mãos Davi agitou a funda que acertou Golias. As mãos dos Césares romanos decidia a sorte dos gladiadores vencidos na arena. E ele falava aí vai, e né? interpretava. Não, né? isso daqui é dele, ele fazia toda a interpretação. E quando tinha a pá que ia enterrar, parecia que ele estava segurando uma pá mesmo e enterrando alguém. É. Era incrível. E a academia está com uma sede agora, né? Tá, agora tem a sede ali no edifício comercial. Temos uma sala lá, depois de muito migrar, né? Tivemos no SESI. Assim, nós vivíamos estação ferroviária, né? Não, na verdade, nos lugares a gente ocupava só durante a reunião. Ah, sim. Isso foi o caso do SESI, da Biblioteca Rodrigues de Abreu. Por muitos anos a gente ocupava o espaço uma vez ao mês, que É eram um as espaço que reuniões. sobrava para nós. Ela tem uma salinha, ela pode usar. Agora, na estação nós ficamos cerca de 5 anos. Aquela era nossa. Eram 5 salas que o Orlando, na época, ele cedeu para que a gente usasse. E eram 5 salas que a gente mobiliou, a gente levou todo o material para lá. Era uma sede mesmo. Então, aí a gente volta na questão do livro. Né? A gente tem um controle até a página 12 só. A sede era nossa, mobiliada, tudo organizada, mas por motivos alheios à nossa vontade, tivemos que sair de lá e ficar sem sede por um bom tempo. Pela pandemia e pela... Não, foi mais pela questão da estrutura mesmo. Sim, do prédio. ela A pessoa, a média de ficou... idade lá é 70, 75 anos. Lá não tinha banheiro, não tinha um bebedouro decente. Era uma... Sabe onde foi a complexo. primeira reunião da academia que eu assisti? Meu primeiro contato com a academia de Bauruense de Letras? Sabe onde estava sendo a reunião? Automóvel Clube. Teve automóvel também. no Nossa, automóvel. tinha automóvel. Foi Tinha bem esquecido antes do de eu automóvel. entrar. Era Foi bem algo- antes de eu era entrar, algo era no suntuoso, automóvel né? clube. Muito chique, muito... E na época ia ganhar um lugarzinho lá no Automóvel Clube, mas aí não deu certo também. Não Por deu. histórias e histórias. E agora também o histórias. Automóvel Clube não está sendo utilizado, Não, né? Bom, E- pode falar. Não, nada. Eu falei as idiosincrasias de Bauru. Eu vejo que você trouxe aí uns livros também, né? A gente não tem muito tempo. Você quer falar sobre eles? Não... Esse você tinha mencionado, Esse né? daqui é uma crônica de Mistério na viagem. Chapada. Essa é uma viagem que eu fiz em 89 para Chapada dos Guimarães, que mudou a minha vida. Na época eu era mecânico de manutenção na ferrovia e eu não queria ficar mais lá, mas como você pede demissão do melhor emprego da cidade? E eu estava com um casamento marcado, né? Aí eu fiz essa viagem de trem, na volta eu vim de carona, e eu conheci pessoas simples, que fizeram escolhas simples, e levaram vidas simples, e eram felizes com as escolhas que fizeram. Tanto é que quando eu voltei para Bauru, a primeira coisa que eu fiz foi pedir demissão da ferrovia.
Segura o rojão também, né? Não é assim, né? Não tem pai para bancar. Na época eu já morava sozinho, trabalhou, comeu, não trabalhou, já viu, né? E, só que eu sempre me virei, eu fazia trabalhar pedreiro, eletricista, encanador, consertava fogão de casa em casa, eletricista, o que aparecia eu fazia. Hoje não tem mais saúde para isso não, né? Mas na época ainda dava. E a história da capa aqui? Essa capa não parece que não, esse magrinho aí é eu. Eu imaginei. Era eu. Eu voltei lá em 2023. Mas tem um filósofo que fala, não volte aos lugares em que você foi feliz. E foi decepcionante, porque o lugar que eu fiquei lá é a Salgadeira. E na época que eu fui lá era tudo virgem ainda, tudo mato. E eu fiquei, acho que 5 ou 7 dias no meio do mato, tomando água de mina, comendo só a comida que eu tinha levado na mochila. E hoje lá é um parque, é tudo cercado, você paga para entrar. As cachoeiras que eu ficava lá tem escada para descer. Assim, não... Eu lembro dessa frase aí que você mencionou, não voltar aos lugares em que você foi feliz, lida no livro da Agatha Christie. Ela que escreve tanto sobre mistério, mas ela tem um livro sobre memórias dela, que é um livro delicioso de ler. Esqueci o nome, mas quem quiser procurar aí, é um livro de memórias da Agatha Christie. Ela conta das viagens dela com o marido dela, tal, situações que ela passou, e ela cita essa frase. Nossa, meu sonho era voltar para Bonito, porque na época que eu fui lá, era um acervo mesmo da humanidade, né? Olha aí, aqui temos Floresta Viva. Esse daí é um paradidático de folclore. Esse daqui eu escrevi esse livro para me ajudar nas aulas de artes, que eu sou professor de artes, né? Então é um livro que passa pelo todo o folclore indígena brasileiro. Mas essa edição mudou. Não, mudei a capa. A primeira edição era diferente, né? Mudou a capa. Sobreviventes. Esses aqui foram escritos durante a pandemia. No tempo que nós ficamos reclusos, eu praticamente cada dia eu escrevia um texto. E no meio desse livro tem 6 depoimentos de pessoas que tiveram que se reinventar durante a pandemia. Foram pessoas que eu entrevistei e peguei algumas fotos e trouxe a história delas também para ilustrar o livro. Esse livro é de um amigo meu, do Dangió. Esse que você fez a ilustração. Esse eu fiz a ilustração. Quem escreveu foi o Cláudio Dangió. Ah, legal. Deu até briga, que ele queria colocar meu nome na capa. Falei, ô Dangió, não se usa colocar o nome do ilustrador na capa. Ele falou, o livro é meu. Eu falei, então joga no lixo essa porcaria. Sim, eu coloco. É uma maneira de você prestigiar quem está fazendo parte do livro. A gente coloca sim. Que bom, foi a generosidade do Cláudio, né? Não foi, mas eu não ia perder a chance de... É de praxe, a gente coloca mesmo. Ilustrador tem. Peraí. Nos meus eu coloquei. Então, mas é isso que eu estou falando. Você tá fazendo uma observação do seu ponto de vista. Né? O Cláudio colocou assim, de camaradagem mesmo, né? Não, porque o Cláudio não tinha essa noção. Ele que queria pôr. Eu falei, não põe, eu não quero que ponha. Ele falou, o livro é meu. O livro é dele, você já fez. Os meus eu coloquei, todos os ilustradores. Nós estamos, então, terminando aqui o tempo, né? Já viu que a gente tem 5 minutos. Reginaldo, para quem quiser adquirir o livro... Lá no Sebo Livreiro ou então na internet. Você encontra na internet, Mercado Livre, no Estante Virtual, na Amazon. Ok. E um bate-volta rapidinho. Eu gostaria de te mostrar aqui 3 celebridades. Fale aí um adjetivo sobre elas, ok? Sim, claro. Agora tem que pôr o link. Tem que pôr o óculos. Vamos ver se você lembra disso. Dá um tempinho ainda? Temos ainda. Quantos minutos temos? Quem é esse aqui? O Jerry Lewis? 40... Jerry Lewis? Jerry Lewis. Não, esse cara foi um máximo assim de comédia. Não era o tipo de humor que eu gosto, não. Né? Eu não gosto muito do humor americano. Ele tem o esquema de humor deles é um pouco diferente do nosso. Mas ele era fora de série. Porque ele não era só humorista, ele dançava, ele cantava, incrível, ele tocava. Né? É um nome que pronuncio dando risada já. Essa aqui também era das Panteras, né? Isso, também. Fawcett. Não, linda, mas eu não gostava. A mulher do Lee Majors. Não, mas não curtia muito, não. Esse daqui é dos Beatles? Quem que é o Harris? Ringo Starr. Não sou fã dos Beatles. Não. Olha só. Eu tenho algumas músicas dele que eu gosto muito. Mas dizer que eu sou fãzaço, como eu tenho um amigo meu, que tudo na casa dele é Beatles. Tanto é que ele tem um hostel em Bauru que chama Casa Beatles. Sim. Ele é fãzaço. Eu não... Eu acompanho meio... Então, para você é um mediano, assim. Não estou falando que eles não são bons. É que na época que eles fizeram sucesso, eu era muito criança. Eu já peguei, mas era disco,
peguei mais o final do movimento hippie lá, Paz e Amor, o Woodstock, mesmo, né? A gente se identifica com... É outra, não que eles não sejam bons, mas que eu não vivi essa época, né, deles. Gente, passou rápido o tempo aqui, o papo, né, foi muito bom. Reginaldo, queremos agradecer você. Se você puder responder rapidinho apenas o porquê que você escolheu esse livro, né, porque a gente te deu as opções. Não, eu escolhi esse livro porque ele é o mais recente e é mais profundo em termos de conhecimento. Certo. Porque ele dá acho que exige mais das pessoas É um a filho reflexão. especial, de repente? Não tem nenhum especial. Cada um representa um estágio da minha vida. Cada um foi especial no momento dele. Naquele momento ele foi muito especial. Esse daí talvez não seja mais, que agora estou em processo de outro. Foi bom, mas já era passado. Eu não costumo olhar para trás. Quando eu deixo uma coisa para trás, ficou. Eu não volto. Ok, então nós chegamos aqui ao final do podcast do Expressão Poética. Foi um prazer estarmos aqui juntos. Se você quiser participar, tiver um livro, uma obra audiovisual também, audiovisual também, né? Pode ser músicas, podem ser filmes, se queira conversar conosco, nos procure aí nas redes sociais, Expressão Poética, e a gente pode estar combinando esse papo. Muito obrigado, Aninha. Muito obrigado, Reginaldo. Valeu, obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Até mais.